Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, irmãos. Louvamos ao nosso Deus por esta oportunidade, por mais essa escola bíblica dominical. Que Ele abençoe esse dia e o que nós realizarmos seja para a glória do seu santo e bendito nome. Agradecemos a Deus por esse mês de maio, louvamos já por esse segundo domingo, e nesse que lembramos um pouco a respeito das mães, que certamente são de suma importância para a vida dos filhos e também como servas de Deus para o trabalho da igreja, para o bom andamento da igreja. Então nós nesta manhã faremos duas leituras na palavra de Deus, como é o nosso costume. Leremos tanto no Novo quanto no Velho Testamento, onde procuraremos destacar algumas lições que nós podemos aprender com as mães bíblicas e com as nossas mães. Então nós faremos essas leituras e pedimos o cuidado de Deus para o estudo desta manhã. Também pedimos ao nosso Deus que nos prepare para o culto que teremos hoje à noite, que ele também seja para a glória do seu nome. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado também com a nossa saúde, o cuidado também com a nossa vida espiritual. Oramos pela igreja. Nesse mês, como já falamos no último domingo, oraremos em favor do trabalho no nosso país, oraremos também em favor das mães e de uma maneira geral em favor das famílias. Então nós teremos pelo menos esses três temas para orarmos, colocarmos diante de Deus nesse mês. Faremos a nossa primeira leitura conforme se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Faremos essa leitura a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: Graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em mim. Então que Deus assim nos abençoe, nos ajude com essa leitura feita na sua palavra. Daqui a pouco nós voltaremos a outra leitura e também a esse texto. Agora nós louvaremos ao nosso Deus com um hino, o hino do nosso inário, o hino de número 397 do nosso inário, hino de número 397. Por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual, eu louvo-te, Senhor. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar.
e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe, enquanto aqui viver. É grande o bem, que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor, por ela o coração bendito ao Criador. Grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de Deus então abençoe e nos ajude, que nós lembremos, de colocar diante de Deus as nossas mães, as mães aqui da igreja, e enfim, toda mãe, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha aí as condições, ou dê as condições a cada mãe de poder levar seus filhos aos pés de Cristo, como acabamos de cantar aqui, conforme essa estrofe de número 2, diz: pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. Que Deus abençoe as mães para que elas tenham essas condições de fazer os seus filhos andar aos pés de Cristo. Nós vamos nesse momento ler o outro texto, como já havíamos falado, agora no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, faremos essa leitura no capítulo de número 5, leremos do versículo 1 até o versículo de número 7, onde diz assim: Juízes, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7, diz a palavra de Deus. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu ao Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar buscando o cuidado de Deus para o estudo desta manhã. Nosso Deus, nós te louvamos pela bondade do Senhor em nos dar a oportunidade de te servir nesta manhã, por meio, ó Deus, desse estudo, e no qual nós lembramos de agradecer ao Senhor pelas mães, ó Deus, e a bondade do Senhor em dar a elas as condições de conduzir os seus filhos aos pés de Cristo. Nós oramos pedindo pelas famílias de um modo geral, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor, ó Deus, tenha cuidado, para que essa instituição que o Senhor mesmo criou continue sendo referência
ó Deus, de formação da sociedade, de formação dos lares e principalmente, ó Deus, de lugar de adoração ao Senhor. Nós pedimos também que o Senhor guarde o nosso país na questão do trabalho. Tenha, ó Deus, a misericórdia daqueles que estão sem trabalho, sem as condições de ganhar a vida de forma digna. Que o Senhor tenha misericórdia, ajudando para que em breve, ó Deus, tenham com que ganhar o pão com dignidade. E oramos por aqueles que se encontram, ó Deus, já nos trabalhos, cada um na sua lida. Que o Senhor tenha misericórdia para que façam isso da melhor maneira possível. Oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção também sobre o andamento do dia, sobre o culto que teremos hoje à noite, que ele também seja para a glória do Seu nome. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos livre de todos os males, nos dê um mês de consagração ao Senhor, nos dê, ó Deus, uma vida do agrado Teu, no nome de Jesus Cristo, que nós oramos e pedimos também o perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém, Senhor. Nós temos vivido, né, um período onde a nossa preocupação maior tem sido com respeito, né, aí a questão da saúde dos nossos pais, né, e claro, né, de uma maneira agora mais evidente, né, com respeito às mães, até porque nesse mês nós lembramos das mães por causa, né, dessa Covid aí, essa epidemia. Nós temos pedido a Deus, temos orado e temos implorado, né, para que os nossos pais sejam preservados, enfim, né, que haja dias de esperança. E nessa última semana nós tivemos aí, né, a questão de vamos usar, né, um termo, um atentado, um massacre contra uma creche, né, em Santa Catarina, numa cidade, se não estou trocando os nomes, né, nome de Saudade, onde 3 crianças e 2 professoras foram brutalmente, né, ali assassinadas por praticamente, né, adolescente ainda. E depois nós tivemos essa questão ali, né, no Rio de Janeiro, onde pelo menos, né, 25 pessoas, ou talvez até mais, perderam a vida ali em confrontos, né, com a polícia. E eu estou falando isso porque eu pude ver essas 2 matérias e nelas eu ouvi ali pais, né, dizendo que a sua vida, né, parte da vida foram junto com aquelas crianças que foram ali, né, perderam a vida ali naquela creche. E também, né, sobre aquelas pessoas ali no Rio de Janeiro, né, aqueles homens ali, jovens que foram também, né, que perderam a vida. Uma mãe disse, né, que mãe não traz a vida, né, ela disse ali no caso, né, traficante não traz a vida bandidos, mas traz seres humanos. Então, né, ela estava chamando a atenção para a sua dor, assim como também, né, as dores ali em Santa Catarina. Mas o que me chamou essa atenção, né, essa senhora falar, né, que traz a vida, gente, seres humanos. E isso é muito importante, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E quando nós cantávamos, né, aquele hino de número ali 397, né, Por Minha Boa Mãe, ali nós destacamos a segunda estrofe, que fala que a mãe ali tem esse privilégio de conduzir, né, o filho aos pés de Cristo. Isso é muito importante, para que ela não venha chorar, né, ali o seu filho por traspasse de filho, né, por causa de crimes, e até, né, como aconteceu, né, ali na Santa Catarina, né, aquelas crianças tão tenras ainda, né, que as mães estavam chorando, né. Esse texto que eu acabei de ler, melhor, esses 2 textos falam de pessoas que temiam o Senhor. Ali nós vemos a avó e a mãe de Timóteo cuidando dele, né, espiritualmente, para que ele fosse um grande servo de Deus. E Paulo elogia esse trabalho daquelas irmãs, né, ali, servas do Senhor, que se preocuparam com a formação espiritual desse grande servo de Deus também, né, que foi Timóteo.
Isso é muito bom. Eu acredito que isso para uma mãe, né, ver ali o filho servindo ao Senhor, ver a avó, né, vendo o filho, o neto servindo a Deus, isso é uma coisa muito boa. Enquanto, né, aquelas mães ali do Rio choravam por ter filhos que estavam agindo de forma ilegais, nós vemos Timóteo, né, alegrando aí o coração de Paulo e certamente, né, da sua família. E então é sobre essa questão, né, dessa alegria e também desse papel que a mãe tem, eu acredito que na vida dos filhos, na sociedade, que eu quero destacar aqui sobre o tema, né, uma mãe além das ocupações, né, além dos deveres diários. Eu vou usar aqui o texto de Juízes, porque Débora era uma juíza, ela tinha sua ocupação e eu tenho certeza que era uma ocupação que demandava muito esforço da parte dela, muito tempo da parte dessa mulher, porque eu acredito, né, que a vida de um juiz nem hoje é fácil e naquele contexto ainda era muito mais difícil, porque ali o juiz, ele também era visto como uma figura também espiritual, que deveria cuidar da vida espiritual da nação. Não era só julgar causas ali, mas também se preocupar, né, ali com a espiritualidade do povo. E além disso, claro, esses juízes, eles tinham famílias, né, também ali, eles tinham a vida comum deles. E aqui nesse caso, embora nós não temos aqui uma questão, né, de vamos dizer, uma família nuclear de Débora, né, tendo destaque, mas ela, no versículo 7, onde nós fizemos a leitura, ela diz que diante daquela situação, ela se levantaria por mãe ali em Israel. Então é sobre essa ideia, né, uma mãe além das suas ocupações, né, além dos seus deveres, que eu quero destacar aqui, olhando, né, para esse texto que fizemos a leitura. E no versículo de número 3, onde nós fizemos essa leitura, em Juízes, diz assim: ouvi reis, dai ouvidos príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Eu coloquei, né, aqui a mãe além das obrigações, né, uma das coisas que Débora se preocupa em mostrar aqui em primeira mão é que ela tinha uma vida de culto, uma vida de adoração. E como a gente sabe, né, as Bíblias hoje, mesmo nas versões nossas, né, aí na nossa língua, facilita, aqui ela chama a atenção para o compromisso com o Deus da aliança. Nós sabemos que Juízes, ele tem uma função na Bíblia, né, esse livro, de mostrar, né, ali um período entre Josué e, claro, né, até, vamos dizer assim, né, até ali a questão de Samuel, né, que alguns dizem que Juízes eles chegam até ali em Samuel, embora esse livro termine antes um pouco, né, de Samuel. Então ele tinha essa função. Tinha juízes que temiam a Deus, juízes que não temiam a Deus, e juízes que ajudaram, juízes que infelizmente deixaram a desejar. Então foi um período que, conforme esse próprio livro ali no finalzinho dele, já no desfecho, diz que cada um fazia aquilo que achava que era mais certo, mais correto. O que nós entendemos é que nem sempre aquilo que a gente acha que é certo agrada a Deus, e nem sempre aquilo que a gente acha que é certo tem aquele resultado que a gente espera. Então ali parece, né, que embora tendo esses juízes, mas não tendo mais Josué com eles ali, e esse povo, né, foi desviando, afastando-se do Senhor. E é nesse contexto que Débora, nela diz eu mesmo. Ela não diz, olha, nós estamos fazendo. Eu acho interessante esses textos na Bíblia, como quando chama a atenção para a pessoalidade, né, ali, para a questão da pessoa mesmo, eu mesmo, não é a nação que está fazendo, nós estamos fazendo, nós faremos, mas eu farei, eu salmodiarei, eu louvarei ao Senhor, eu vou engrandecer ao meu Deus com a minha voz, com a minha oração, com a minha vida, com a minha batalha, com a minha luta. Então é isso que Débora está fazendo. Então a mãe, eu tenho certeza que aquela que teme ao Senhor
quantas vezes ela diz: eu mesmo vou orar, eu mesmo vou implorar, eu mesmo vou colocar os meus filhos, vou colocar a minha família diante de Deus. É claro que ela pode contar com o esposo, eu espero que sim, né? Contar com os filhos, aquelas que às vezes, né, cuida sozinhas dos seus filhos também, certamente contam, né, com o apoio de outras pessoas ou da igreja, mas ela deve então, como Débora, dizer: eu vou fazer isso, eu estou disposta a fazer, eu não vou descansar em Baraque, eu não vou descansar nos líderes de Israel, a minha espiritualidade. Eles devem ter a deles, eles devem orar também, devem salmodiar ao Senhor, precisam de cantar ao Senhor, mas eu preciso de fazer isso. Eu preciso de ler a Bíblia, eu preciso de estudar a Bíblia, eu preciso de orientar servir de bênção na minha casa, servir de bênção no meu trabalho. Débora então está nos ensinando isso, uma mãe preocupada ali com a nação, como seus filhos, né? Embora, não está falando de filhos ali fisicamente, mas do próprio sangue dela, né? Vamos dizer assim, mas está falando de nação, que ela olhava como juiz, ela via a nação como sendo seus filhos. Então ela diz: primeiramente, antes de fazer qualquer coisa ali, né, em prol, ela orava, ela cantava ao Senhor, ela adorava. Então, uma vida de adoração. Eu sei que a vida das mães de hoje, boa parte delas é muito difícil, trabalham fora de casa, trabalham em casa, trabalham em todo lugar, né? Elas estão trabalhando, mas precisa de dizer como Débora: eu vou orar, eu vou cantar, eu vou adorar ao Senhor. Esse é um papel, né, muito importante na vida de uma mãe. Depois eu destaquei aqui uma vida de percepção, que podia ser de compreensão, uma vida de ponderação, para observar a ação de Deus no nosso contexto, na nossa vida, né? Uma mãe que precisa de ter conhecimento dos feitos de Deus, ela precisa de ter essa percepção. Aqui ela diz, eu não vou ler todos os versículos, porque senão fica delongando muito, né? Mas se nós pegarmos, né, aqui tem um salmo que trata, né, então, de um momento especial na vida de Israel, né, que chama as maravilhas do Êxodo. É o salmo de número 114. Ali fala que quando Israel, né, saiu do Egito, ali diz que as montanhas saltaram, que as colinas também fizeram isso como cordeiro do rebanho. E aqui Débora também no seu cântico, ela diz: os montes vacilaram diante do Senhor, até o Sinai diante do Deus de Israel, né? À medida que Deus age, que Deus faz as coisas, e Ele sempre faz, né, por nós, nada pode frustrar os seus planos, nada pode impedir. Aqui ela está falando de uma batalha que ela venceu, né, que ali ela teve. Quem quiser depois continuar a leitura desse cântico, verá, né, que muitas pessoas das tribos de Israel vieram à sua ajuda, vieram ali, né, para poder dar a ela essa vitória, né, ali que ela tanto canta aqui nesse cântico, né? Então ela fala desses feitos, mas de uma certa forma ela atribui tudo isso a Deus. Ela não diz: olha, eu e Baraque nós fizemos, os príncipes de Israel fizeram, as tribos fizeram, mas Deus fez. Então nós precisamos de passar isso para os nossos filhos, as mães precisam de passar isso para os filhos, tanto na questão de pedir, como também na questão de agradecer e dizer: o Senhor fez, o Senhor faz montes saltarem, o Senhor faz exércitos serem desbaratados, o Senhor nos livra dos males, o Senhor nos dá vitória sobre os nossos inimigos, né, como estava acontecendo ali. O Senhor nos dá essas vitórias sobre o inimigo, era o que? Era a ideia de tranquilidade como nação. Não é que nós vamos ter prazer na morte do ímpio, mas é que nós, infelizmente, a gente sabe que o ímpio traz muito transtorno, e o povo de Deus precisa do cuidado dele para ter paz aqui nesse mundo. Eu acredito que uma mãe, quando diz para um filho: não sai com tal companhia, com essa ou aquela pessoa, não é que ela está desejando o mal da outra pessoa, ela está preocupada com o seu filho. É claro que ela queria que o outro também melhorasse, mas ela quer que o seu se proteja, e no caso, né, aqui ela está dizendo: Deus cuidou de nós, Deus nos deu vitória.
foi que nos deu sossego novamente, porque eles não podiam nem andar tranquilo, né, ali pelos caminhos, porque tinham os salteadores, eles não podiam nem buscar água, porque não tinham sossegos ali. Então ela falou: o Senhor nos deu novamente um trânsito livre para as nossas caravanas. Então ela está falando de um período de paz. Uma mãe quer isso para a sua família, eu acredito, para os seus filhos, para o futuro, né, aí das suas gerações. E então isso é uma questão que a mãe precisa de ter, olhar para os feitos de Deus, ter essa percepção de entender que tudo está nas mãos do Senhor, é Ele que nos dá vitória. Ela ora, ela pede, ela implora, mas o resultado vem do Senhor. E Débora não tinha dificuldade em reconhecer isso, que Deus estava ali no comando de tudo. E a última coisa está no versículo de número 7, né? Eu até coloquei aqui que além da adoração, da percepção, vem a ação. A questão aí de ter colocado, né, eu até entendo que primeiro é colocar diante de Deus, depois olhar para o que Deus fez e depois agir. E é isso que ela fez então no versículo de número 7, né? Eu me levantei, eu, Débora, né, ela deixa bem claro aqui, me levantei por mãe em Israel. Então ela estava ali agora demonstrando amor, cuidado, carinho, né, por esse povo, arriscando a sua própria vida. Como eu citei no começo, né, as mães tristes ali porque perderam os seus filhos, eu acredito que se pudessem, né, elas enfrentariam ali aquelas situações, seja no Rio, seja em Santa Catarina, para poder proteger esses filhos. E aqui Débora, né, então ela se levanta por mãe para poder dar ali novamente paz, dar novamente sossego para os seus filhos, para a nação. Estava arriscando a própria vida, embora tendo a ajuda de muitas pessoas e, acima de tudo, o cuidado de Deus. Ela se lança a batalha, ela se lança a luta ali, né, para poder providenciar ali, né, um bem-estar para o seu povo. Então eu acredito, né, que as mães, né, e pais, enfim, aqueles que cuidam, eles devem ter essa coragem, essa disposição de arriscar, né, às vezes a própria integridade para ver, para providenciar o melhor para os seus filhos, né? Então isso é ir além das tarefas diárias, das ocupações, é aquela coisa particular de uma mãe: adoração, reconhecimento do que Deus faz e disposição, arranjar força, arranjar ali, né, condições de poder, apesar de todas as coisas, providenciar um lugar melhor, um mundo melhor, né, para os seus filhos. Débora queria isso para Israel. Eu acredito que as mães de hoje querem isso para os filhos, as mães de todas as épocas querem isso para os filhos, né, que eles sejam pessoas de bem e que o mundo não venha ali trazer dores, tristeza, transtornos para eles, né? Eu estou falando de mãe, né? Saiu uma reportagem de uma mãe, aí eu não estou lembrado o país, mas eu sei que é no continente africano, que ela deu à luz a 9 filhos. Isso eu acredito, né, que é uma bênção para ela, é um privilégio, é um desafio tremendo, porque eles estão em tenra idade, né, até chegar a uma vida adulta, saudável, vai ser muita luta. E espero que não só ela, mas as mães façam como Débora. Eu vou orar, eu vou cantar ao Senhor, eu vou ter uma vida de adoração, eu vou olhar para a situação como Deus agindo, Deus cuidando, para que eu não me desespere, para que eu não perca, né, aí a noção de que Deus é soberano. E eu vou me lançar a essa luta, arriscando, se preciso for, a própria integridade, né, como Débora fez nessa luta, nessa batalha ali, para poder ver a nação de Israel liberta. Ali, né, pelo menos tribos de Israel, né, que estavam sendo ali oprimidas. Ela queria providenciar esse bem-estar. Então que Deus abençoe, guarde as mães, que elas tenham as condições, né, de ser aí, ter essa lida aí, né, esse envolvimento com as coisas de Deus, além das suas obrigações. Trabalham em casa, trabalham fora de casa, trabalham, né, em todo o tempo, mas que as mães tenham essas condições e esse entendimento que elas precisam
de uma vida de adoração. O marido precisa, os filhos precisam, mas isso é uma coisa particular. Débora fez isso, mesmo juíza. Eu vou adorar, eu vou servir o Senhor. E eu vou olhar para os feitos de Deus, para a ação de Deus, para a soberania de Deus, para aquilo que Ele faz, percepção, né? E por último, vou agir. Que Deus então abençoe. Guarde as mães, guarde os filhos, os pais, guarde a igreja, guarde o nosso país. E que hajam lágrimas nos olhos das mães de alegria e não de tristeza. Que Deus nos ajude. Amém.